Muito bem, então temos esta continuação da série de estudos História da Igreja de Deus através dos séculos. Já fizemos todo o percurso desde Adão e Eva até ao início da Igreja Cristã e analisámos no estudo anterior as duas igrejas, ou os dois períodos que simbolizavam a Igreja Cristã, o período de Éfeso e o período de Esmirna. Vimos que o período de Éfeso, que é do ano 31, que foi quando Jesus foi crucificado, até o ano 100, que foi o ano em que morreu o último discípulo de Jesus, João. Depois iniciou o período de Esmirna, que foi do ano 100 até o ano 313. O ano 313 porque foi quando foi lançado um edito, ou foi decretado, foi assinado este edito, o Edito de Milão, o Edito de Milão, onde foi então concedida a liberdade religiosa a todas as pessoas que estavam no reino, no Império Romano, que pudessem, portanto, exercer livremente a sua fé, adorar quem quisessem. E então esse foi um marco muito importante dentro da Igreja Cristã, porque essa suposta liberdade religiosa permitiu que muita apostasia entrasse dentro da Igreja. Conforme nós vimos no estudo anterior, analisámos que Satanás tentou, através do Império Romano, vencer os cristãos, através da morte, do sacrifício, mas como viu que não estava a dar resultado, ele então agora muda a sua estratégia. E ele então decide infiltrar-se dentro da Igreja Cristã para começar a adulterar as suas doutrinas. E desta maneira, as pessoas, quando pensassem que estavam a adorar Deus, estavam em realidade a adorar Satanás. E muito bem, então é dessa maneira que nós chegamos então ao terceiro período da Igreja Cristã, que é simbolizado pela Igreja de Pérgamo. João escreve à Igreja de Pérgamo, que existia naquela altura, mas tem uma amplitude também para um período da Igreja Cristã. Período esse que iniciou no ano 313, como nós vimos já anteriormente. Aqui temos então uma imagem das ruínas de Pérgamo. A cidade esta que se pode visitar, não? Estas ruínas ainda podem ser visitadas. Como já disse anteriormente, estas ruínas encontram-se na Turquia e esta cidade também, estas ruínas, aliás, se quiserem visitar, também podem ser visitadas, basta ir até à Turquia, podem encontrar. Vejamos o significado da cidade Pérgamo, ou da palavra Pérgamo, aliás. A palavra Pérgamo significa altura e elevação. E porquê? Porque a Acrópole de Pérgamo foi construída num monte e elevava-se bem acima da planície. Aí temos uma foto que exemplifica na perfeição e podemos ver as ruínas desta cidade e como estava realmente construída num alto. Vejamos agora um pouco do contexto histórico desta cidade. A cidade de Pérgamo chegou a ser sede do antigo culto babilónico ao Sol. E isto é muito importante nós entendermos, porque vamos ver como este culto babilónico ao Sol, que acontecia nesta altura, quando João está a escrever a carta para a Igreja de Pérgamo, nós podemos ver também no contexto depois do período da Igreja Cristã que abrange Pérgamo, como está relacionado também com esta adoração ao Sol. Isso vamos ver um pouquinho mais à frente, mas é importante nós retermos já esta ideia. Então o que é que aconteceu? Os malgos, os caldeus, eles tiveram um largo período de prosperidade na Babilónia. Mas após a ocupação medo-persa, os caldeus derrotados fugiram agora para a Ásia Menor e estabeleceram a sua academia central em Pérgamo. E ali, livres do controlo do Estado, perpetuaram os rituais da sua religião e, intrigando com os gregos, planearam contra a paz do Império Medo-Persa. Muito interessante. Então diz-nos que estes caldeus, estes magos que adoravam o Sol, eles, então depois da ocupação medo-persa, até eles agora mudaram de local, não é? Foram viver então para a cidade de Pérgamo, onde continuaram este culto ao Sol e onde depois com os gregos fizeram uma aliança para então tentarem derrotar o império dominante, que era o Império Medo-Persa. Vejamos também um pouco agora do contexto geral. Então este período da Igreja de Pérgamo é o período do tempo de Constantino e de Justiniano, dois imperadores
romanos que estão muito relacionados com a história cristã. Este período vai do ano 313 ao ano 538. Neste período a Igreja assume um nível político-religioso. Introduziram-se muitas falsas doutrinas, os líderes religiosos apostatam e houveram os fiéis que se separaram. E também foi neste período que se deu a mudança do sábado para o domingo. Foi neste período que foi decretado oficialmente que o dia a ser guardado já não seria o sábado dos cristãos, o sábado dos judeus, mas que agora passaria a ser o domingo de adoração aos deuses pagãos. Então agora João, quando escreve para esta igreja de Pérgamo, através da voz de Jesus, há um elogio para esta igreja. O elogio é o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui há algo muito interessante que teremos que ressaltar. O texto bíblico diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que é que existe este elogio para os cristãos deste período? Que habitam onde está o trono de Satanás. Porque ao lermos este texto podemos ficar com uma ideia contrária. Se nós estamos onde habita o trono de Satanás, ou se o trono de Satanás está onde nós estamos, é porque as coisas não estão bem, é porque esses cristãos não estariam corretos. Mas essa ideia está equivocada. É que Satanás coloca o seu trono exatamente aonde estão os cristãos. Para quê? Para os derrotar, para os vencer. Isso nós vemos através da história, como Satanás tenta incorporar-se dentro do povo de Deus para os vencer. E por isso é que eu no início disse que Satanás viu que não conseguia vencer os cristãos através do martírio, através da morte, porque os cristãos apareciam cada vez mais. Então ele agora introduz-se dentro do cristianismo. E então pega no seu trono e o coloca dentro do cristianismo, não é? Coloca ao pé dos cristãos para os conseguir vencer. E há o elogio também que diz que retens o meu nome. Portanto, estes cristãos, no meio de todas estas dificuldades, continuavam a reter o nome de Cristo. Continuavam a ser cristãos. E eram cristãos, nós sabemos que este nome foi dado pela primeira vez em Antioquia. E porquê? Porque esses seguidores de Jesus, eles eram um exemplo vivo do seu mestre. Eles respiravam, eles viviam, eles tinham esse exemplo, eles falavam da maneira como Jesus. E por isso mesmo é que eles foram chamados cristãos. E vemos aqui cá este elogio, que neste período ainda havia cristãos que eram merecedores de receber o nome de Cristo. E tem também o outro elogio, que é: não negaste a minha fé. Portanto, continuaram fiéis àquela fé que tinham recebido, ainda que tenha sido apenas um pequeno grupo. Mas existe também uma censura para os cristãos que viveram neste período da Igreja Cristã. Apocalipse 2, versículos 14 a 16 diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Temos aqui certos aspectos que nós temos que ressaltar e é bom explicarmos para conseguirmos entender porque é que a igreja de Pérgamo, do período de João, está relacionada com o período da igreja cristã de 313 ao ano 538. Vamos por partes. Portanto, falava da doutrina de Balaão. O que é isto da doutrina de Balaão? Se nós nos recordamos e vamos ao Antigo Testamento, nós podemos analisar o que era isto da doutrina de Balaão. Balaão fez Israel cair em pecado mediante práticas pagãs, banquetes sacrificiais, fornicação e orgias, e fê-lo misturando todas estas práticas pagãs com a religião. Isto
foi exatamente o que sucedeu depois da legalização do cristianismo por parte do imperador Constantino. Introduziram-se elementos pagãos no cristianismo e é devido a este paralelismo que João usa o termo doutrina de Balaão neste período da Igreja cristã. Qual foi o resultado? Uma amálgama, uma mescla, uma mistura entre a religião verdadeira com o paganismo. E então tudo isto resultou numa caída espiritual. Mas o texto falava também sobre os nicolaítas. Os nicolaítas eram uma seita herética que atormentou as igrejas de Éfeso e de Pérgamo. Eles eram gnósticos. E gnósticos, portanto, eles ensinavam que as obras da carne não afetavam a pureza da alma e que, consequentemente, não estavam relacionadas com a salvação. Então eles defendiam que Jesus esteve neste mundo unicamente em espírito, porque eles defendiam que a matéria é má. Então Jesus não poderia ser mau, que Jesus esteve unicamente em espírito. E ensinavam que unicamente através da gnosis, que é o conhecimento, é que as pessoas poderiam alcançar a salvação. Eles, nas suas crenças, acreditavam que havia uma deusa chamada Sofia, que significa sabedoria, e que ela tentou criar algo. Só que esse algo resultou num aborto. E que esse aborto, então, foi o planeta Terra, onde os seres humanos estão inseridos. E agora, como ela era a deusa da sabedoria, unicamente através do conhecimento, ou seja, através da gnosis, é que o ser humano poderia alcançar a salvação. Este era o pensamento que eles tinham e que estava a enredar dentro da Igreja Cristã também. Por isso é que há este conselho para se arrepender, não é? Para que abandonem todos esses ensinos, todos esses costumes e todas essas crenças. As doutrinas da Igreja de Pérgamo provocaram uma idolatria espiritual e uma relação ilícita e adúltera entre a Igreja e o mundo. Este espírito produziu finalmente a união dos poderes civis e eclesiásticos. A história confirma que o imperador romano Constantino, no ano 313 d.C., se converteu ao cristianismo. Esse acontecimento levou os dirigentes da Igreja a considerar uma boa política transformar as festas mais populares dos pagãos nas festas cristãs. Isto porquê? Porque os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Eles eram constantemente perseguidos, mortos, torturados, martirizados. E agora, quando há o imperador romano, que era o homem mais poderoso na terra, que antes os perseguia, mas que agora se converte ao cristianismo, os cristãos agora pensam, muito bem, então vamos permitir que as festas que eles têm, todas aquelas festas pagãs que tinham vindo de Babilónia para a Medo-Pérsia, Medo-Pérsia para a Grécia e Grécia para Roma, que muitas delas eram crenças e doutrinas diferentes, mas foram absorvendo uns dos outros. E agora os cristãos veem o grande imperador romano a converter-se ao cristianismo e então agora permitem que todas essas crenças pagãs se introduzam dentro do cristianismo. Entre os romanos, por exemplo, era celebrado o Carnaval desde o dia 17 até o dia 24 de dezembro. E no dia seguinte, no dia 25, era realizada a maior festa religiosa, o dia de culto ao Deus Sol. Por isso é que muitas pessoas hoje em dia celebram o Natal sem saberem qual é a origem pagã deste Natal, não é? E essa celebração estava relacionada com a adoração ao Sol, que nós vimos que neste período existia, quando João está a escrever a carta à igreja de Pérgamo no seu período, vimos que existia também essa adoração dos magos caldeus, não é? Ao Sol, que continuaram essa tradição. E então no período profético, que corresponde à Igreja Cristã, do ano 313 ao ano 538, vemos também que essas crenças começaram a ser introduzidas dentro do cristianismo. Porquê? Porque os cristãos agora queriam então estar, portanto, amigos com o imperador romano e por isso permitiram que essas doutrinas entrassem dentro do cristianismo. O Código de Justiniano nós podemos ler, mas o que ao princípio era apenas um sincretismo religioso, começou a adquirir um caráter institucional. No dia 7 de março de 321 d.C., o imperador Constantino
um devoto adorador do deus Mitra, que era o deus Sol, decretou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os comerciantes e artesãos descansem no venerável dia do Sol. Portanto, aqui vemos esta mudança do sábado para o domingo como o dia de adoração. Por isso é que hoje muitas religiões guardam o domingo sem terem a noção de porquê que o guardam. Ainda que antes deste período, antes deste decreto, já existiam cristãos que guardavam o domingo. Infelizmente, faziam-no erradamente, porque não há nenhum registro da guarda do domingo até o ano 100, até que morreu o último dos discípulos de Jesus. O único registro, ou registros que aparecem da guarda do domingo, acontecem já depois da morte dos discípulos. Antes não houve nenhum registro. Agora, os cristãos já nesse período, como eles estavam envoltos com todas as doutrinas romanas, depois já no segundo século, depois do ano 100, muitos dos cristãos também começaram já a adotar muitas dessas doutrinas para dentro do cristianismo. Já não havia Jesus, já não havia os discípulos, e então muitos deles infelizmente equivocaram-se e guardavam também já alguns deles o domingo. Mas nós, quando vamos, por exemplo, a Flávio Josefo, que foi um grande historiador judeu, ele diz que os cristãos no tempo de Jesus, eles guardavam o sábado, que não guardavam o domingo. E Flávio Josefo é uma pessoa que não estava relacionada dentro do cristianismo. Aliás, ele próprio, ele abandonou as suas raízes judaicas e ele depois foi um historiador romano, porque ele estava a escrever esta grande obra, que é a História dos Hebreus, e quando ele a escrevia, ele já pertencia ao Império Romano, estava como um espião do Império Romano. Então aqui podemos ver esta troca do sábado para o domingo. E foi durante este período, do ano 313 ao ano 538, que se formou o corno pequeno. Mas o que é isto de corno pequeno ou de chifre pequeno, como muitas pessoas também dizem? Muito bem, vamos fazer um recapitulamento daquilo que nós demos no estudo anterior, que é para nós entendermos o que é o corno pequeno, está bem? Vamos fazer um pequeno resumo, que nós já vimos no estudo 1. Aqui temos o sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel, a estátua que representava então estes impérios, a cabeça que era a Babilónia, o peito e os braços a Medo-Pérsia, o ventre e as coxas a Grécia, as pernas de ferro Roma, e do outro lado temos os animais do sonho de Daniel, temos o leão, que era a Babilónia, o urso, que era a Medo-Pérsia, o leopardo, que era, portanto, a Grécia, e a quarta besta, que era uma besta estupenda, admirável, que Daniel não conseguiu sequer identificar esta besta, mas que era terrível. Representa também o Império Romano, porque também tinha os dentes de ferro, tais como as pernas também eram de ferro. E tinha, além disso, 10 cornos, não é? 10 chifres. Aqui vemos novamente uma prova, não é, de como os animais simbolizam bestas, a explicação dos símbolos proféticos. Daniel 7:23 diz-nos que o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quer dizer que agora Daniel diz-nos que esta última besta que ele vê em visão é um reino, mas que é diferente de todos aqueles que ficaram para trás, e que ia devorar toda a terra, e que ia pisar, e que ia fazer em pedaços. Aqui temos então os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo, e então a quarta besta. Vamos só ler este versículo. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e tinha 10 chifres. Então, muito interessante. Então, tinha os dentes de ferro, que era o símbolo das pernas também da estátua de Nabucodonosor, que representava o Império Romano, mas agora diz-nos também que tinha 10 chifres na sua cabeça. Vamos ver a explicação dos símbolos proféticos para ver o que simboliza os chifres ou os cornos. Daniel 7:24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis.
E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, muito interessante, aqui o texto está a dizer-nos que estes 10 chifres simbolizam 10 reis, ou 10 reinos. E diz que destes 10 chifres, ou destes 10 reinos, que depois iria surgir outro reino, ou outro chifre, que iria então abater os 3 chifres, ou 3 reinos. E aqui a história diz-nos que quais foram os 10 reinos que surgiram durante o Império Romano. Muito bem, então foram as 10 tribos bárbaras que começaram a vir do Oriente e que começaram a entrar dentro do Império Romano e a conquistar. Temos os francos, os burgúndios, os alemães, os vândalos, os suevos, os visigodos, os anglo-saxões, os ostrogodos, os lombardos e os éralos. Portanto, isto é provado pela própria história universal e estas foram as 10 tribos bárbaras que conseguiram então vencer o grande Império Romano e que depois deram origem então aos países da Europa como nós vemos hoje. Aliás, em alguns países nós podemos ver os suevos que se situaram mais ali na zona onde é Portugal, onde é o nosso país, e que deram origem aos portugueses, os visigodos aos espanhóis, os francos à França, os burgúndios aos suíços, alemães à Alemanha, os ostrogodos e os éralos foi ali na zona de Itália, os lombardos também eram ali mais ou menos na zona de Itália, os anglo-saxões, Inglaterra, os vândalos eram o norte de África. Portanto, assim ficou dividido o Império Romano do Ocidente, quando estas tribos bárbaras então entraram e foram conquistando o Império Romano. Agora interessante, Daniel 7, 8 e 20, que diz: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual caíram 3. Queria então dizer que destes 10 chifres, não é? Destes 10 reinos, então agora surgiu um chifre pequeno. Portanto, surgiu outro reino, diante do qual caíram 3. Quer dizer que para este chifre ter poder, para este reino ter poder, tiveram que cair 3 reinos. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Aqui temos características importantes. Portanto, tinha olhos, é um símbolo de inteligência, não é? Consegue ver, consegue analisar. Uma boca que falava grandes coisas. E nós já vamos analisar que coisas é que falava. E que era mais robusto que os seus companheiros. Portanto, teve mais poder, mais domínio, mais robusto que os outros 10 chifres que se levantaram antes dele. Daniel 7:24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Como nós já vimos anteriormente, então temos a estátua de Nabucodonosor aí do lado esquerdo. Podem ver então os pés tinham os 10 dedos, que simbolizavam então as 10 tribos bárbaras. Do lado direito temos a besta que tem 10 chifres, então que simbolizam os 10 reinos também. E o texto continua a dizer-nos: e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Aqui temos os reinos que foram abatidos por este chifre pequeno, por este corno pequeno, os ostrogodos, os éralos e os vândalos. Quer dizer que existiram estes 10 reinos que conquistaram o Império Romano, mas que agora se levanta um chifre pequeno, um outro poder, e este poder venceu estes 3 reinos, os ostrogodos, os éralos e os vândalos. A pergunta é: porquê que os venceu e porquê que nos venceu os outros? Qual foi a necessidade que teve este chifre pequeno, este poder de vencer estes 3 reis? O texto continua a dizer: o qual será diferente dos primeiros. E porquê? Porque todos os reinos na Europa eram reinos políticos. Mas agora este poder, o chifre pequeno, seria um poder tanto político como religioso. Vamos então analisar um pouco do surgimento histórico do corno pequeno. Um pequeno resumo. Este corno pequeno aparece cronologicamente depois dos 10 chifres, porque estes 10 chifres tiveram o seu poder ou dominaram ou derrotaram o Império Romano do Ocidente no ano 476 na sua totalidade. Neste processo de surgimento provocou a caída de 3 chifres, ou aliás de 3
reinos. E agora, quem eram estes 3 reinos? Estes eram povos arianos que estavam em conflito com o catolicismo. Muito bem, então aqui temos de explicar um pouco sobre o arianismo. Porque é que estes eram povos arianos e o que é que significa serem povos arianos? Muito bem, isto do arianismo vem de um homem chamado Ário. Este Ário era um homem que defendia, na sua crença religiosa, que unicamente eterno, desde todo o sempre, tinha sido Deus Pai. Que Jesus tinha sido gerado e que o Espírito Santo era unicamente uma força que emanava tanto do Pai como do Filho. Isto dentro do mundo religioso, dentro dos cristãos daquela altura, foi rejeitado. E no Concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo, foi oficialmente rejeitada esta doutrina. Mas estas tribos bárbaras que estavam no Oriente aceitaram esta doutrina. E então eles defendiam que unicamente o Deus Pai tinha sido eterno, Jesus era gerado e o Espírito Santo era uma força que emanava dos dois. O catolicismo tinha a ideia contrária e dizia que tanto existia o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo e que os 3 eram eternos. E então existiu esta cisma entre estes 2 poderes, entre o arianismo e entre o catolicismo. E então estes 3 chifres que são derrotados são justamente derrotados porque eles têm estas crenças arianas. E o catolicismo, ou aliás, o poder que vai surgir, que já vamos identificar qual é esse poder, que não é bem o catolicismo, ainda que esteja dentro do catolicismo. Quando esse poder surge, então tem que vencer aquelas tribos bárbaras que continuam a defender as ideias arianas. Porque as outras 7 tribos bárbaras acabaram por aceitar as doutrinas que prevaleciam dentro do cristianismo. Mas vamos analisar um pouco mais sobre isso. O rei dos francos, Clovis, converteu-se ao catolicismo no ano 496 e agora estes 2 poderes, tanto os francos como o catolicismo, uniram-se para vencerem os visigodos, então que eles eram arianos, no ano 507 depois de Cristo. A partir do ano 508 depois de Cristo, a maior parte dos outros reinos segue o exemplo de Clovis e começam também eles agora a converterem-se ao catolicismo. Convém recordar que os visigodos foi um povo que depois também se converteu ao catolicismo. Mas esta data foi muito importante porque a partir do ano 508 e devido a esta vitória de Clovis sobre os visigodos, foi então quando todas as outras tribos bárbaras se começam a converter ao catolicismo, menos 3 que já referimos, portanto os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Este conflito entre os francos e os visigodos foi considerado pelo partido ortodoxo de seu tempo e de outros anteriores como uma guerra religiosa, da qual, do ponto de vista humano, dependia que prevalecesse o credo católico ou o ariano da Europa Ocidental. E então isto é o que nós vínhamos falando até este momento. Era importante, havia esta batalha entre estes 2 poderes, entre estes 2 credos, e unicamente um deles poderia prevalecer. E então esta vitória sobre os visigodos foi muito importante para que realmente o credo católico pudesse então prevalecer sobre o credo ariano. No ano 533 depois de Cristo, o imperador romano Justiniano concedeu agora supremacia eclesiástica ao líder católico religioso de Roma, reconhecendo-o como a cabeça de todas as igrejas, tanto no Oriente como no Ocidente. Temos que recordar que neste período existia uma disputa em 5 centros religiosos muito importantes e todos eles lutavam para serem, portanto, o poder eclesiástico dominante em todo o mundo. Tínhamos Roma, tínhamos Constantinopla, tínhamos Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Então estes 5 centros religiosos lutavam entre eles pelo poder. Todos eles queriam ter o domínio religioso. O imperador Justiniano, no ano 533, vem dizer: não, acabou essa disputa. Quem tem o poder, quem é a cabeça de todas as igrejas, é aquele que está em Roma. E então neste ano, no ano 533, a partir deste período, é quando é dado este poder, é decretado este poder, então, para o líder religioso
católico. Portanto, o Papa agora passa a ser a cabeça de todos os outros centros religiosos existentes no mundo. E o imperador Justiniano concedeu também autoridade agora ao Papa para perseguir todos aqueles que se opusessem aos dogmas católicos. Esse reconhecimento foi incorporado no Código de Leis Imperiais, mas este decreto apenas entrou em vigor no ano 538, ainda que tenha sido assinado no ano 533. E porquê? Porque foi no ano 538 que as últimas tribos arianas foram vencidas. O imperador romano, Justiniano, justamente com o exército das forças papais, venceram os últimos reinos arianos. Os vândalos no ano 534 e os ostrogodos no ano 538. E desta maneira o papado pôde alcançar plenitude de poder tanto a nível político como a nível religioso. E estava decidido que os francos e não os godos tinham de dirigir os desígnios futuros da Gália e Alemanha. E que a fé católica e não o arianismo havia de ser a religião desses grandes reinos. E desta maneira nós podemos então identificar este surgimento histórico deste corno pequeno, ou deste chifre pequeno. Existiram aqueles 10 reinos que entraram dentro do Império Romano, que conseguiram conquistar o Império Romano, esses 10 chifres, mas agora surgiu outro chifre, e este chifre então, para ter poder, os credos arianos tiveram que deixar de existir. E por isso é que esta força católica, que se uniu com o rei dos francos, Clovis, foi muito importante para que realmente então agora o papado chegasse e tivesse poder. E então o Papa é aquele que é identificado como sendo o chifre pequeno, ou o papado é identificado como sendo o chifre pequeno, porque foi aquele poder que surgiu, ao qual o imperador Justiniano deu agora o poder. E então deu o poder também para perseguir todos aqueles que se opunham à Igreja Católica. Por isso é que no ano 538 começa também um período negro para o cristianismo. E certeza que vocês já ouviram falar das cruzadas e da Inquisição, onde milhares e milhares de pessoas eram sacrificadas, eram mortas, eram queimadas vivas, unicamente porque tinham uma ideia diferente do catolicismo em alguns aspectos e algumas doutrinas. E então, devido a isso, muitos cristãos morreram sinceros, unicamente devido a alguma discordância que existia em ambas as partes. Do ano 508 ao ano 538, houve então uma transição de Roma pagã a Roma papal. Recordem-se que foi no ano 508, quando depois da vitória de Clovis, o rei dos francos, que agora todos os outros impérios ou todos os outros reinos começam a converter ao catolicismo. No ano 538, então, foi quando foram derrotados os últimos reinos arianos. E dessa maneira, então, começa então agora o poder papal, quando Justiniano concede então agora ao Papa, como sendo a cabeça de todas as igrejas, e que os outros 4 centros religiosos deixam de ter poder. O único que tem poder, o único que domina, então, é o Papa de Roma. Do ano 508 ao ano 538, então, foram as batalhas contra os reinos arianos, como já vimos. E agora, por que se chama Roma pagã? Porque o imperador Constantino, que tinha adotado todas as crenças pagãs do Império Romano, após a sua suposta conversão ao cristianismo, introduz essas doutrinas satânicas dentro da Igreja. Portanto, a partir do ano 313, como nós vimos no início, os cristãos, para agradarem ao Imperador Romano, permitem que essas doutrinas comecem a entrar também, a infiltrarem-se dentro do cristianismo. O que aconteceu no ano 538 depois de Cristo? É vencido o último reino ariano. E desta maneira, estabelecido plenamente o poder do Corno Pequeno, ano em que Gregório Magno se converte no primeiro Papa a acumular tanto funções políticas como religiosas. Portanto, aqui vemos o surgimento histórico deste chifre pequeno, que é identificado como um poder, que é identificado, como nós vimos, como sendo o papado.
Mas no meio de tudo isto, no meio de tantas infiltrações dentro do cristianismo, tantas doutrinas falsas, pagãs, que se estavam a introduzir dentro do paganismo, houve um remanescente que se separou. No livro Grande Conflito nós podemos ler: depois do longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a Igreja Apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Como vimos, no meio de tanta apostasia, no meio de tantas doutrinas erradas e pagãs que estavam a entrar dentro do cristianismo neste período do ano 313 ao ano 538, houve um remanescente, um pequeno grupo que ainda se manteve fiel a Deus. Não permitiram que essas doutrinas estavam a entrar dentro da Igreja, neste início da Igreja Católica Apostólica Romana, que iniciou no ano 313 com Constantino. Não permitiram que essas doutrinas os contaminassem. E então eles separaram-se da Igreja para manterem puros, para manter pura aquela verdade que tinham recebido e que tinha sido ensinada tanto por Jesus como pelos discípulos. E então este remanescente separa-se para manter viva a sua fé e para continuarem a obedecer ao Senhor, não permitindo que essas doutrinas, que esses dogmas os contaminassem também a eles. Muito bem, vamos então agora fazer um pequeno resumo dos 3 períodos da Igreja que nós já vimos até este momento. Portanto, os fiéis nos 7 períodos da Igreja cristã. Nós até este momento vimos 3. Começámos o estudo com Adão e Eva. Adão e Eva fomos até Jesus e os 12 discípulos e depois continuamos a partir daí, não é? Vamos agora só fazer o resumo destes 3 períodos da Igreja cristã que nós vimos. Portanto, o período de Éfeso, que iniciou no ano 31 e foi até o ano 100, foi o período dos primeiros cristãos. Éfeso significa desejável, porque realmente a doutrina era pura e estes cristãos eram desejáveis, porque eles eram mesmo fiéis e tinham essa doutrina pura e verdadeira que tinha saído da mão de Jesus, não é? Portanto, são os primeiros cristãos, é o período dos primeiros cristãos. Depois temos a Igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313, é o período dos mártires, todos aqueles que eram sacrificados, que eram martirizados pelo Império Romano. Foi até o ano 313, ano em que Constantino se converte ao cristianismo e que agora se inicia então a Igreja Católica Apostólica Romana. E quando agora os cristãos começam a aceitar todas as doutrinas pagãs do Império Romano, são os líderes que apostatam, como nós podemos ver aí, então eles caem, saem da linha que continua a marcar aqueles que são fiéis ao Senhor, não é? Isto no período de Pérgamo, e então os fiéis que se separaram continuam nesta linha verdadeira nos quais estão os fiéis do Senhor. Este período de Pérgamo então foi até o ano 538. Agora o próximo estudo que iremos realizar vai abarcar o período do ano 538 ao ano 1517. Que período é este? Como é que se chama? Qual foi a igreja para a qual João escreveu, que tinha um simbolismo tanto para aquela altura, mas também um paralelismo para o futuro, para este 4º período da Igreja Cristã. O que é que de importante aconteceu neste período e porquê é que termina no ano 1517? Portanto, acompanhem-me também no próximo estudo para nós podermos analisar e estudarmos este tema tão importante da história da Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Que o Senhor te abençoe grandemente.